Você precisa ter um propósito. E esse propósito requer experiência, requer estudo, requer tempo. Isso em tudo na sua vida, senão você desiste. Quantos namoros que começam bem, mas não tem um propósito de uma vida de futuro, apenas um namoro, acaba terminando. Quantas coisas você já começou e não terminou? Você já parou para pensar nisso? Que em muitas dessas situações faltou o quê? Um propósito, faltou um objetivo, faltou um alvo. E quando você não tem esse propósito, não tem esse objetivo, você acaba não terminando. Então, eu já começo no final de junho, já me preparando já para o próximo ano. De que maneira? Observando para que não fique dívida nenhuma para janeiro, não deixando nada acumular, vendo as coisas que eu preciso fazer na minha casa e as coisas que por algum motivo ficou lá parado, porque houve outras necessidades, mas dentro do meu lar, dentro aqui da igreja, dentro dos grupos familiares, existe um propósito. Quando a igreja não tem esse propósito, ela fica estagnada, ela não tem crescimento. E é uma das coisas que eu preciso chamar a nossa atenção como cristão. O nosso propósito como cristão é de fazer discípulo, pregar a palavra. E fazer discípulo não precisa ser um evangelista, não precisa ser um pastor. Pregar a palavra não precisa ser um pregador da mensagem, né, como eu estou aqui agora, mas aquele que tem um compromisso com Deus. Quando você tem esse propósito, você cresce. Você vai passar por situações que talvez não vai ser nada fácil, mas você tem um propósito. Você vai, não, eu não vou me desviar, eu não vou cometer esse erro, porque isso vai atrapalhar o meu propósito que eu tenho. Mas o pior de tudo, de que você ainda não ter propósito, não ter objetivo, não ter alvo, é ter a motivação errada. Eu vou conquistar isso para mostrar o grande trabalho que estamos fazendo aqui no Coelho. Eu vou fazer um mega evento para mostrar o quanto nós estamos crescendo. Motivação errada. E essa motivação é tão maligna quanto não ter propósito, não ter alvo, não ter objetivo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Pai, eu quero nesse exato momento, mediante esse comentário, para logo após entrar aqui na introdução, nos ajude a entender como que funciona o Teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, a ter um propósito na nossa vida, para que possa ter sentido, para que não venhamos cair numa rotina, numa mesmice, apesar de que a rotina, ela também se faz necessária. Ajuda-nos, Senhor, a ter objetivos, para que a gente possa nos esforçar cada vez mais e procurar fazer algo melhor. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua presença esteja com cada um de nós. Amém. Só quero lembrar um último aviso. Eu nesta manhã falei sobre que estou fazendo contato com um professor para que possa preparar já um coral para o final de ano. Isso requer tempo. E aí precisamos de vozes masculinas, femininas, jovens, adultos, crianças, né? Vamos estar nos preparando para isso. Eu gostaria de saber quantos aqui, não é que ao levantar a mão você vai participar, mas se tivesse, eu preciso disso para ter um número, quantos aqui gostariam de participar? Amém. Obrigado. A gente vai estar vendo esse contato. Eu tenho um professor e tem uma professora também que dá uma aula lá em Niterói, né, para a gente ver esse contato e ver o que a gente consegue. Mas eu acho que vai ser algo muito legal e isso vai fazer muito bem para a nossa igreja.
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo dá o seu testemunho, e quando você lê esse testemunho, você vê como um testemunho de vitória. Quando ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, durante a nossa caminhada cristã, querido, quando você vê esse histórico do apóstolo Paulo, parece que só teve resultados, coisas boas, e é sobre isso que eu quero falar, porque nós temos uma interpretação de que testemunho é só de falar respostas atendidas por Deus. Eu quero dar o testemunho nessa noite. Eu nunca ouvi um testemunho que alguém chegou aqui na igreja e disse: olha, eu fui fazer isso, mas deu tudo errado. Você já ouviu? Já viu um testemunho desse? Pastor, eu quero testemunhar. Eu pedi um emprego, fui lá fazer o concurso, cheguei lá, fui reprovado. Alguém já viu isso? Não, né? Porque nós entendemos que dar o testemunho, né, ser aquela pessoa que vivenciou como cristão, é só coisas boas. Mas eu quero dizer para você, em meio às coisas difíceis da nossa vida, Deus está escrevendo a nossa história. Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Durante a nossa caminhada cristã, podemos nos sentirmos assim desencorajados, frustrados. Paulo estava agora aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, dando o seu testemunho, que não era de conquista não. Olha o que ele vai dizer em 2 Coríntios 11, versículo 22. Parece o testemunho de uma pessoa derrotada, um cara que fala que combatiu o bom combate, seguiu para o alvo, que não desistiu. Olha o que ele vai dizer no versículo 22. 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum e suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco? Que eu não me sinto fraco? Quem não se escandaliza? Que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Então, nós podemos ver, por esse comentário, que o testemunho de Paulo não foi só de vitórias, de conquista, de vidas que foram aceitas para o Senhor, de igrejas que foram abertas, mas o testemunho dele fala de momentos difíceis, de lutas. E nem por isso ele disse que não conseguiu combater um bom combate, que não conseguiu completar a sua carreira. Em momento nenhum você vai encontrar ele dentro desse contexto, desanimado, frustrado. Já no final do livro de Atos, nós vamos ver agora Paulo já mais desgastado, por saúde, por idade, por muitas preocupações, e aí ele vai dar um outro testemunho. Então, o que nós podemos ver é que o testemunho de vida não é apenas feito de vitória, não é apenas feito não é feito apenas de vitória, mas de desencorajamento, frustrações e derrotas. É assim, querido.
Quantas coisas nós podemos contar que você fez e não deu certo? Quantos bolos você queimou antes de dar certo? Quanta comida, que era aquela receita maravilhosa, que deu certo na internet, menos para você. Mas uma pessoa que não se desanima, não fica desencorajado, ele insiste até conseguir. Quem não encontrou alguém aqui na sua vida, querido, que causou-lhe muitos males? Não tem como. Isso faz parte da nossa vida. Pessoas que falou mal de você. Alguém aqui fica desconfortável quando alguém fala mal de você? E quando alguém fala com razão? Pior ainda, não é verdade? Mas não tem o direito de falar da sua vida. Concorda ou não? Sim. Quantos encontrou alguém que causou-se mal, que foi ingrato? Alguém que você ajudou, não querendo nada dessa pessoa, não esperando o reconhecimento, mas que não ouvisse dela dizendo: ninguém nunca me ajudou. Quando eu precisei de ajuda, não teve um irmão para me socorrer. Isso é muito comum acontecer na igreja. E aí você fica se preocupado, como pode? Mas vai para aquela pessoa e diz: você procurou alguém? Não. Mas alguém tinha que sentir a minha falta. Gente, se tem coisas que a gente esquece na nossa própria casa, que dirá no nosso dia a dia, quando a gente só tem aqui 4 encontros, ou no máximo 8 por mês. Mas quando você pede, quando você busca ajuda, eu tenho certeza que Deus sempre vai levantar alguém para abençoar a sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Então não seja ingrato. Não seja ingrata com a igreja do Senhor, que tanto tem contribuído, sim. Se não fosse a igreja que é esse tempero, como que você pensa que estaria esse mundo? Se não fosse a igreja para trazer essa palavra da salvação, como seria a sua vida, irmãos? Se não fosse a bondade do Senhor, quem poderia estar aqui nessa noite? Eu acredito que ninguém. Quantas pessoas, ou até nós mesmos, já fomos ingratos com outras pessoas? Ou te usou para tirar algo de você? Conforme o apóstolo Paulo, falando aqui de falsos amigos, fingiu ser seu amigo, para que você abrisse o coração, e você percebeu que aquela pessoa não tinha nada de amizade, só queria algo de você. Roubou de você o que você tem mais de valor, que é a sua confiança. Versículo 14, 2 Timóteo. Paulo não vai entrar em muitos detalhes, mas Paulo vai estar dizendo assim: Alexandre o latoeiro, trabalha com ferro, na arte de manusear esse material, causou-lhe muitos males. Esses dias quando eu estava lendo esse texto, preparando a mensagem, vendo esse comentário, eu estava na rua, e o que me chamou a atenção é que existem pessoas que têm uma capacidade de praguejar o outro. Você já observou? Tomara que isso aconteça na sua vida. Eu acredito que muitos cristãos hoje, graças a Deus, já foi liberto disso. Mas tinha muitos aqui que aprenderam dos seus pais a jogar praga no outro. Uma pessoa que estava passando na rua, aborrecida com o outro, gritou:
seu desgraçado, tomara que um carro passe por cima de você. E aquilo me chamou a atenção, porque é uma palavra muito forte, não é? Eu não sei o que aquela pessoa fez com ela, mas independente daquilo, é uma palavra muito, muito pesada de alguém que está com o coração muito rancoroso e de algo que aconteceu ali no momento. Qual é a atitude de Paulo diante de uma situação como essa? O que Paulo fez? Primeiro, ele relata que essa pessoa fez muito mal para ele. O que fazer diante de pessoas assim? Versículo 15, ele vai começar a orientar o seu discípulo. Então, o que nós podemos entender é que o fato do apóstolo Paulo passar por isso, não quer dizer que Timóteo iria passar por isso. Mas é uma orientação. Uma orientação serve para várias coisas. A minha experiência de 10, 15, 20 anos, 30 durante a vida como cristão, talvez não vai poder ser aplicada para esse momento, mas serve como referência para dizer, assim como Deus esteve comigo, assim como Deus agiu na minha vida, vai agir na sua vida também, aleluia. Quando nós temos essa certeza, nós podemos orientar as pessoas. Paulo vai dizer para Timóteo, tu guarda-te também dele, cuidado com essa pessoa. Às vezes nós fazemos essa interpretação errada. Paulo não está falando mal de Alexandre, Paulo está orientando a Timóteo a dizer, cuidado com essa pessoa. O que nós podemos entender em situações como essa, querido? Quando você convive com pessoas cristãs, que conhecem a palavra de Deus e resiste a Deus conscientemente, e você insiste em andar com ela, pode escrever isso. Essa pessoa vai contaminar o seu coração. Paulo não diz para Timóteo aqui, nas suas pregações, fale mal dele, mas cuidado com essa pessoa. O que nós podemos fazer? Qual foi a decisão de Paulo? Qual a decisão da nossa vida diante de pessoas assim? Praguejar? Falar mal para várias pessoas? Uma das coisas que nós podemos ver na igreja, querido, é que nós esquecemos dos nossos erros e em várias situações apontamos para os erros dos outros. Para nós, misericórdia, mas para os outros, quando cometem os mesmos erros, justiça. Queima eles, Senhor. Essa pessoa, né? E aí começa a falar para um e para outro. Na minha experiência com Deus, eu tenho aprendido que orar por aquela pessoa ainda é a melhor solução. O que Paulo fez tem base na palavra de Deus e não nos seus sentimentos. Aqui é um ponto importante para nós. O que é o seu sentimento? O que você acha? Há várias coisas que acontecem na sociedade que eu posso achar, não é bom, não é legal, né? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia não me dá respaldo sobre isso. Então você não pode afirmar como se estivesse escrito na palavra, porque aí você está distorcendo a mensagem e criando uma religiosidade na igreja. É como aquela situação, e a Nova Vida não tem essa prática. Quando tem ensinamento de demônios, aí você ensina que muita coisa, tudo é de demônio. Quem aqui já veio de uma igreja assim, ou já passou por situação assim? Você começa a ver demônio em tudo quanto é lugar, irmãos. Teve um período que nós passamos, eu passei uma situação assim, não sei se ainda existe um papel que imita pedra. Existe esse papel? É um papel cinza e tal. Aí em uma dessas aulas, com esse ensinamento de assim, demônio, de uma pessoa lá, de um Alexandre da vida, ele falou assim, olha bem para essa foto.
Em cada foto, no meio desse negócio, tem um desenho de um diabo. Gente, eu via isso em tudo que é lugar. O que isso trouxe para a minha vida? Nada. Então, o que nós podemos aprender com esses ensinamentos que o apóstolo Paulo está ensinando para ele? Com atitude. O que Paulo fez diante de situação como essa? Paulo não disse que essa pessoa estava endemoniada, que estava isso, que estava aquilo. Falou que ele não era uma pessoa para que Timóteo pudesse conviver, e explicou o porquê. Porque ele me fez muito mal. Muito mal, e aí nós vamos entender o motivo. Paulo teve a seguinte atitude: ele entregou na mão de Deus. O que é entregar na mão de Deus? Não é uma palavra verbal, querido, uma atitude formal. Quando você entrega algo, primeiro você está dizendo que você confia. Sim, você vai entregar algo para alguém que você não confia? Alguém que já entregou a sua chave para alguém que você não confia? Olha, você vai fazer um serviço lá na minha casa, nunca te vi, toma aqui a minha chave. Você não é uma pessoa normal, né? Tu vai colocar câmera, você vai ficar lá, você vai trocar essa hora de serviço, porque você não conhece aquela pessoa. Então, entregar nas mãos do Senhor, primeiramente você está dizendo confia. E outro lado você está dizendo: Senhor, eu tentei resolver, mas eu não consegui. Diante desse fato, eu me sinto incapaz. Julga a minha causa. E o outro ponto também é você aceitar que possivelmente aquilo que não foi bom não vai ser revertido na sua vida e você vai ficar no prejuízo mesmo. Nessa segunda parte do versículo 14, vai dizer assim: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Paulo não ficou torcendo para que houvesse coisa ruim, mas Paulo entregou e disse que o Senhor julgue essa causa, não por aquilo que eu fui prejudicado, mas por aquilo que o outro falou. E é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Muitos dos nossos testemunhos, querido, que nós escrevemos são frustrantes, porque Deus permite mesmo. Por que nós só aprendemos algo quando nós passamos pelaquela situação? Por que nós temos que entender o que é acessibilidade somente se tiver um cadeirante dentro de casa? Se tiver uma pessoa idosa que precisa, não pode subir uma escada? Por que isso? Por que nós não podemos aprender simplesmente com aquilo que a Bíblia nos ensina? O que nós podemos ver aqui é uma prática que nós precisamos também aprender no nosso dia a dia. Tem pessoas, querido, que não dá para você conviver pessoalmente com elas. Você já observou isso? Não tem nada a ver de que você odeia ela, não, que dá choque. Parece dois fios, positivo e negativo, quando encosta, anda ali lado a lado de boa, mas quando está perto, e que você só se dá bem com ela online, ô fulano, estou com saudade de você, né? Ou seja, existem pessoas que você precisa conviver muitos quilômetros de distância para viver bem, e não tem como você insistir com isso. Insistir não é ter sabedoria. Paulo não trouxe Alexandre para perto, prendeu, né, fez um grupo, não, entregou o Senhor. Nós não sabemos o destino desse homem. Será que existe alguém assim, que você tem lá no seu trabalho, tem lá na sua família, que você tem que amar, tem que colocar essa pessoa nas mãos do Senhor, mas conviver todo dia, não dá. O que é uma pessoa que resiste à palavra? Uma pessoa que resiste à palavra,
esse é o mal, né, que Alexandre estava fazendo para o apóstolo Paulo. É uma pessoa que não permite que o seu coração seja discipulado. Não é aquela pessoa que vai contra você, não é aquela pessoa que não concorda, não é isso. Ela não permite ser discipulado. Só segue a orientação do seu coração. Olha, um dos ensinamentos que eu aprendi no meu discipulado era o seguinte, era uma frase que eu sempre ouvia do meu líder: o que eu tenho é muito especial, não vou dar para qualquer pessoa e não vou perder tempo com aquela pessoa que não quer aprender. Então, quanto mais tempo e mais experiência você vai tendo, irmãos, você sabe que os seus dias estão mais curtos e você não vai gastar o seu tempo com besteira. Você vai se esforçar para querer ensinar aquelas pessoas que de fato têm o desejo de aprender, não é aquelas que erram, que é comum isso acontecer, mas que querem aprender. Quando você encontra pessoas assim, querido, como Paulo encontrou Timóteo, ainda que tenha alguém que te faça muito mal na sua vida profissional, na sua casa, você não vai se desanimar, não vai ficar frustrado, você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, não combater aquela pessoa, mas as lutas espirituais, eu sigo para o alvo, e o seu alvo é Cristo, aleluia! Este é o ensinamento que nós precisamos aprender, que o apóstolo Paulo não está dizendo, e que a igreja ensina às vezes de uma maneira muito errada, que testemunho é só resultado de vitória, de algo que você orou e aconteceu. Quantas coisas você já orou e Deus não permitiu? Ali também você está escrevendo o seu testemunho. Eu sou prova de que Deus não responde a todas as orações, mas as orações que Ele sabe que é melhor para a minha vida. Essa hora que o pastor quer ouvir um amém. Olha como é que é, está vendo? A dificuldade que nós temos de entregar algo nas mãos do Senhor. Paulo instrui Timóteo, versículo 15, previna-se contra ele, se prepare para não perder as batalhas. Versículo 2, desse mesmo capítulo 11, pregue a palavra. Como se preparar? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Qualquer momento, nós não podemos, como cristão, somente como estivermos à frente de algo, se preparar. Essa é uma das orientações que os bispos sempre dão para a nossa igreja. Pastores, vocês não podem pegar a Bíblia somente quando for pregar a mensagem. A Bíblia é o seu livro diário. Tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Quantos aqui têm essa dificuldade de ter paciência? Paciência. Paciência com criança. Paciência com adolescente. Com pessoas mais velhas, paciência com pessoas cabeçudas, que insistem em cometer erros. Às vezes eu falo isso para Deus: Senhor, eu gosto tanto dos meus bichos, quando eu tinha, né? E das minhas plantas, porque isso não dá trabalho. Quando está com sede, ela fica murchinha, eu sei que ela precisa de água. Quando está com alguma doença, você olha lá, mas ser humano dá trabalho. Sabe que Deus não concorda comigo? Zé Milson, eu chamei você para ser pastor. Pastor de ovelha não é fácil. Mas assim como o apóstolo Paulo, Deus tem sustentado todos os nossos pastores e líderes e servos que confiam nele. Aleluia! É essa convicção que nós podemos ter para não desanimar. Enquanto isso, o que nós temos que fazer? Pregar, orar, buscar, corrigir,
mas não está dando certo. Pregue, ore, continue, que no devido tempo, Deus vai operar de maneira maravilhosa. O nosso testemunho também não só é feito de vitórias, mas também de decepções, de frustrações, mas também é feito de pedido de socorro. Veja uma pessoa forte e que agora ele vai precisar, tendo agora apenas Lucas com ele vai chamar Marcos e depois entra mais um outro para estar ajudando. Essa coisa, querido, de você espiritualizar, dizendo, não preciso de ninguém. Olha como que eu escuto isso. Deus vai falar comigo. O problema da minha família, vou comentar nada. Então para que serve um pastor? Para que serve os ensinamentos? Eu sempre faço esse desafio. Se você não confia no pastor da sua igreja, procure um pastor que você confie. Se você não confia na igreja ao qual você congrega, procure uma igreja onde você possa confiar, mas você necessita ser acompanhado. Eu, como pastor, eu não posso sair fazendo o que eu quero, porque existem outras autoridades. Eu assumi, eu fiz um voto diante de Deus em respeitar essas autoridades. Então, eu não posso dizer não vou escutar nada que a igreja está reclamando, ou que está questionando, ou que não está desconfortável, desde que seja bíblico, porque se Deus não falou comigo, eu só vou fazer aquilo que Deus falar comigo. Essa capa espiritual, bonita, que impressiona, tem um nome chamado orgulho. Você já deparou com pessoas orgulhosas? Elas não permitem ser discipulado, ela foge de um discipulado, de uma orientação pastoral, igual o diabo diz, foge da cruz. Não sei se isso é verdade, né? Nunca vi um diabo fugir da cruz, mas sim do sacrifício de Jesus, né? O orgulho de se expor. As pessoas que são orgulhosas são as pessoas que Deus trabalha de uma maneira muito, ao meu ver, pesada. Deus quebra essa pessoa igual arroz de terceira. Aí eu estava lendo sobre isso, e que diz, não, a classificação não é mais arroz de terceira, não, tem arroz até de sétima. O que é? Quanto mais quebrado, o arroz continua sendo arroz, com a mesma propriedade, porém, o mais quebradinho de todo, é aquele que você, mesmo com pouca água, ele fica papa. Tem pessoas que gostam. Uma pessoa orgulhosa é assim, querido. Deus passa pela moenda daquela pessoa. Deus permite as dificuldades, as lutas, e aí você, como um bom cristão, que não consegue às vezes discernir isso, diz, eu vou ajudar aquela pessoa. Meu irmão, quando Deus está corrigindo alguém, não entra nessa batalha entre essa pessoa e Deus, porque vai sobrar para quem? Para mim não, para aquele que entrar, não é para você não, para aquele que colocar a mão ali no meio. Mas ora, Senhor, o que eu posso ajudar aquela pessoa? Não tem um processo melhor de quebrantamento de orgulho do que quando uma pessoa passa por necessidade. Irmãos, eu já vi líderes muito arrogantes, e posso falar isso com convicção, e que foram quebrados e aquebrantados quando a igreja dele passou por uma dificuldade imensa financeira. Então, aquele líder que não se aproximava de ninguém, Deus começou a tirar sua sandália, baixa a sua bola, que toda obra que está fazendo aqui sou eu, você não tem nada a ver com isso, você é apenas um servo, uma serva minha. E essa pessoa foi permitindo
ao ponto de reconhecer. Nós temos um grande exemplo, né? Que foi o exemplo aí de Jó. Nós temos essa história. Então, um outro testemunho, pedido de socorro. Versículo 9. E você pode estar testemunhando isso na sua vida. Foi quando eu procurei ajuda. Foi quando lá no grupo familiar, mesmo eu não concordando, eu ouvindo aquilo ali, eu fui refletir sobre isso. Eu fui orar, vai orar, irmãos. E eu tenho certeza que se você chegar com esse coração quebrantado, tudo que eu falar não vai entrar no seu coração, mas se for o Espírito Santo, ele vai mudar a sua vida. Veja no versículo 9, procure vir logo ao meu encontro. Paulo não pedia essa ajuda não, irmãos. Só Lucas está comigo. Traga Marcos. Já teve um problema sério com Marcos. Então ele teve que reconhecer, aquele momento, que essa pessoa era preciosa. E alguns anos atrás eles tinham, não quero esse camarada no grupo não. Porque ele me é útil para o ministério. Como nós, querido, podemos reverter um quadro como esse? Quando passamos por essa luta, quando enfrentamos situações como essa, que vamos sempre encontrar dentro ou fora da igreja, eu não consigo entender. Dentro ou fora da igreja, nós vamos ter pessoas como Alexandre. Tá? Desculpa se tem alguém com esse nome, estou falando do Alexandre que está aqui na Bíblia. Vão ter pessoas assim, que vão pegar dinheiro seu e vai dizer, ó, é compra para o meu remédio, para o meu filho. E depois posta lá na internet, que estava comemorando, olha só, no shopping. Sabe com qual dinheiro? Com seu dinheiro. Ó, deixa comigo. Meu cartão não passou. Já sabia que o cartão não ia passar, irmãos. Dá para você pagar para mim? Semana que vem, eu vou fazer o Pix para você. Só que essa semana não vai chegar, sabe quando? Nunca. Nós vamos encontrar pessoas assim. E vai ter momentos que você não vai conseguir mesmo lidar com esse sentimento. E não é para aceitar mesmo não, mas vai precisar de ajuda. O maior testemunho de Paulo, querido, não está nas suas conquistas, nem nos momentos difíceis de livramento. Ouça, esse era o seu maior testemunho, no versículo 17 e versículo 18. Deus sempre estará com ele e fortalecendo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. Estava se referindo aqui possivelmente a César, né? Então, primeiro ponto, o maior testemunho de Paulo não eram as suas conquistas e nem as suas derrotas. O maior testemunho que ele pôde comprovar é que Deus estava com ele todo o tempo. Aleluia! Aprende isso. Vamos colocar isso em prática. Mesmo quando eu erro, pastor, Deus não vai virar as costas para você, vai continuar lá esperando, não concordando com o seu erro. Acho que você se arrependa, para que ele possa estar ali perto novamente. O maior testemunho, Paulo vai dizer que Deus sempre estava com ele. No versículo 18, o outro testemunho de Paulo, que ele vai estar dando, que o Senhor me livrará de todas as obras malignas. É possível, pastor, um cristão ficar endemoniado? Pelo que a Bíblia relata, não é possível. Porque, assim como você não pode adorar a dois deuses, ou vai agradar um e desagradar outro,
não pode ter o Espírito Santo e o demônio do lado. Mas quando isso acontece, porque você já está vazio há muito tempo e você nem percebeu. E a Bíblia fala sobre isso, que uma vez essa casa limpa, a sua vida consagrada a Deus, se você não preencher das coisas do reino, esses demônios voltam, porque não preencheu das coisas do reino de Deus, e a sua situação se torna pior do que antes. Ele vai dizer, mas as setas malignas, nós não ficamos isentos disso. Pensamentos, vai para a igreja hoje não. Uma vez, sem perceber, eu falei isso para minha filha, estava muito frio, e estava difícil de ir para a igreja, e eu falei, filha, fica hoje em casa. Olha só, um pai, que pai é esse, né? Um pai que erra como você também, como qualquer outro, mais com aquele coração de pai do que de pastor, né? Porque eu sou pai dela, não sou pastor dela, não tem como você ser pai e pastor, você vai ter que escolher. Na verdade, você não tem escolha, você tem que ser pai, né? E ela falou, pai, que história é essa? Para ir para o trabalho eu vou cansado, com chuva. Eu falei, não, mas não foi isso que eu falei. Não, lógico que não, né? Eu falei, é verdade, filha. Está certo, eu estou errado. Às vezes nós não nos damos conta e usamos palavras para desanimar, para frustrar, mas quando nós estamos atentos, essas setas não colocam dúvida, porque você está convicto da sua posição como servo e serva de Deus. O Senhor me livrará de todas as obras malignas e me levará salvo para o reino celestial. Ele dá um outro testemunho, que independente de toda a situação, eles têm a convicção da sua salvação. E ele fecha dizendo, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ao trazer essa mensagem, eu quero que você reflita sobre isso. A palavra de Deus nunca é para dizer o que você tem que fazer. Você decide, existe esse caminho ou aquele outro. A palavra de Deus é para você tomar uma decisão, se assim você quiser. E nessa decisão você vai ter testemunhos maravilhosos na sua vida. Mas vão ter testemunhos que você vai ser, né, vai poder testemunhar que aquilo ali não aconteceu, que aquilo ali foi ruim. Mas quer aconteça ou não, Deus sempre estará com você. Eu quero pedir para que você fique de pé. Será que você tem passado por essas frustrações, decepções? E diz, pastor, eu entendi. E se o apóstolo Paulo pediu ajuda, quem sou eu para não pedir ajuda? Irmãos, nesta caminhada, não foi poucos momentos que eu não pedi ajuda, foram muitos. Agora mesmo estou pedindo ajuda, dizendo, vamos orar por esse momento aqui da igreja. E aí? Quando você comete um erro, quando você tem uma falha, você fica mal? Eu fico mal, não fico bem. O que fazer? Desistir? Não. Enquanto você escuta esse louvor, eu quero que você erga sua mão. Eu quero que Deus esteja nesse exato momento, o Espírito Santo ministrando na sua vida.
guardar rancor. Talvez essa pessoa que te fez tanto mal pode ter sido aquela pessoa que era para te trazer segurança e foi o que mais te feriu. Pastor, mas eu tenho que perdoar essa pessoa? Tem. Entrega na mão do Senhor. O Espírito Santo vai agindo nesta hora. Vai operando com a tua graça, Senhor. Vai operando com o teu perdão. Sabe aquelas palavras de praga que talvez a sua mãe jogou, ou o seu pai? Tudo que você faz está errado. Agora em Cristo a história é outra. Aleluia. Essa maldição está sendo quebrada, porque você está sobre a cobertura de Jesus. Você é uma vergonha para essa família, talvez tenha sido, mas o Senhor está escrevendo uma nova história se você crer, e essa história vai ser mudada sim, porque há poder na palavra do Senhor. O nosso testemunho, querido, é feito de vitórias, é feito de decepções, de frustrações. O nosso testemunho também é feito de ajuda, e o Senhor quer te ajudar nessa noite a virar essa página, a ter um futuro que talvez você não viu na sua família, não porque não quiseram, mas porque eles não estavam em Cristo. Mas você agora é uma nova criatura, e Deus traz sobre você o seu perdão. Liberta, Senhor. Vai atuando o Espírito Santo. A mesma força que o Senhor conduziu e orientou a Timóteo. Aleluia. Ele estará fazendo na sua vida nesse exato momento. Essa oração pela sua vida. Eu quero pedir que Deus possa te ajudar. Paulo não ficou preso a esse passado. Você não precisa ficar preso a esse passado. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você vai precisar de ajuda, mas teria nesta noite um corajoso ou uma corajosa que poderia vir aqui à frente, para que o pastor Vladimir pudesse estar orando com você? Alguém que diga assim: pastor, o Espírito Santo mostrou eu preciso de ajuda. Tem uma área da minha vida que é uma rotina, eu tenho ficado cansado. O pastor Vladimir vai estar aqui. Se você quer receber essa oração, sai do seu lugar.
Paulo se manteve distante, mas o seu coração não estava mais preso àquela pessoa. Quem foi essa pessoa que te fez tão mal? Eu quero pedir à irmã Cíntia que possa estar abraçando essas irmãs também. Quero pedir à irmã Ana que possa estar aqui abraçando essas irmãs. Quero pedir à irmã Leni que possa vir aqui junto. Quem foi essas pessoas? Paulo disse: essa pessoa me fez tão mal. Talvez tenha abusado, talvez tenha furtado, talvez tenha prometido algo e que nunca aconteceu. Talvez essa pessoa só te trouxe frustração, desânimo. Pessoas da própria igreja. Paulo diz: irmão da fé, irmão da fé. Como pode? Como pode? Pode, querido. Mas Paulo também afirma: o Senhor sempre esteve ao meu lado. Aleluia, aleluia. O Senhor está ao seu lado. O Senhor está ao seu lado. Que seja lá qual for a sua situação, Deus está liberando neste exato momento, por essa atitude de fé, vocês rompendo essas barreiras para a glória do Senhor, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, que a presença do Senhor esteja, que Deus continue abençoando. Para você que está aí, que por algum motivo também essa oração possa ir ao teu coração, que você possa sair daqui levando essa palavra, e que aqueles que assim já receberam essa oração aqui na frente, volte para o seu lugar cantando esse louvor. Obrigado, Senhor, que ainda que alguém possa ter feito muito mal, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que transforma. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, obrigado pela tua ajuda, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Possamos nos entregar completamente à sua vontade, que se existe, Senhor, algum caminho mau dentro de nós, Senhor, nós queremos romper com isso, Senhor. Queremos nos achegar a Ti com um coração quebrantado. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos, pois queremos viver a Tua vontade, Senhor. Te peço, Senhor, leva a Tua igreja guardada e protegida, e que possamos, Senhor, no decorrer dessa semana, pensar sobre a Tua palavra, pensar sobre quem Tu és, e que exista em nós, Senhor, o desejo por fazer sempre a Tua vontade, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu poderia estar em qualquer